Fala galera, tudo bem? Aqui Professor Magno. No vídeo de hoje vamos estar falando sobre Teorema de Pitágoras. Então vamos estar conhecendo o teorema e fazendo alguns exercícios aí que a gente usa o Teorema de Pitágoras. Então vou estar mostrando tudo para vocês aí. Acompanhe até o final todas as resoluções, ok? E antes da gente começar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já vai se inscrevendo aí, se inscreva no canal, porque toda semana tem vídeo novo aqui para vocês, com muito conteúdo, toda semana atualizando aqui para vocês. Então se inscreve aí, já deixa sua curtida, compartilha e vamos que vamos, sempre aprendendo mais. Então vamos lá, antes da gente falar sobre Teorema de Pitágoras, vamos revisar um pouco sobre triângulo retângulo. Que vem a ser um triângulo retângulo. A característica principal do triângulo retângulo é que, dentre os seus três ângulos internos, ele tem um ângulo de 90 graus. Então ele tem aqui três ângulos internos e um deles mede 90 graus. Então isso faz com que ele seja chamado de triângulo retângulo. Então eu coloquei aqui alguns triângulos, né? Todos são triângulos retângulos, só que em posições diferentes, tá? Então tem aqui o primeiro e esse segundo aqui. Temos desse formato aqui, todos com ângulo de 90 graus, ok? Esse também aqui é um triângulo retângulo. Observe que ele tem um ângulo de 90 graus, no qual vai coincidir com a altura relativa à hipotenusa, que a gente já vai ver o que é. Então esses aqui, eu coloquei três modelos aqui de triângulos retângulos, ok? Então vamos entender o que significa no triângulo retângulo os três lados. Nós temos o lado A, B, C em cada um. Vamos observar o seguinte, a primeira coisa que eu quero apresentar para vocês é o A. O A aqui a gente chama de hipotenusa. O que é a hipotenusa? É o lado do triângulo que é oposta, né? O lado oposto ao ângulo reto. O ângulo reto é o ângulo de 90 graus. Então, nos três triângulos aqui, nós temos o ângulo de 90 graus. Então, o lado do triângulo que é oposto a esse ângulo de 90 graus, a gente chama de hipotenusa. Então, o A aqui é a hipotenusa. Nesse outro triângulo aqui, o A aqui é a hipotenusa, porque está aqui oposta ao ângulo reto, assim como o primeiro aqui. E aqui no terceiro triângulo, está oposta também ao ângulo reto. Então, o A aqui continua sendo a hipotenusa, ok? E B e C, que são os outros dois lados, a gente chama de cateto, ok? Cateto, B é cateto e o C também é um cateto. A hipotenusa é o lado que é oposto ao ângulo reto, ok? Então, feito essa revisãozinha sobre triângulo retângulo, então vamos um pouco mais adiante estudar o Teorema de Pitágoras. O que diz o Teorema de Pitágoras? Em todo triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado, né, a soma dos quadrados dos catetos. Então, o que é isso aqui? Se eu tenho um triângulo retângulo, aqui ó, A é a hipotenusa, B é um cateto, C também é o cateto. Então, o que diz o teorema? A ao quadrado, ou seja, a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos outros dois catetos, ou seja, o B e o C. Então, A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Esse é o Teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado ela é igual à soma do quadrado dos catetos. Vou mostrar aqui para vocês uma situação, né, um exemplo, que a gente dá para ver essa situação de uma forma melhor. Aqui eu tenho um triângulo retângulo, certo? Esse triângulo aqui, ó, é um triângulo retângulo. Esse lado C aqui, ele mede 3, ok? Ele mede 3. Ele é um quadrado, ok? 3, de lado 3. Aqui embaixo, esse outro cateto B, ele também é um quadrado cujo lado mede 4, ok? É um quadrado. E aqui a hipotenusa, que vai ser oposta ao ângulo reto, né? Que é o ângulo de 90 graus, né? Nós temos aqui um triângulo retângulo. Aqui é a hipotenusa.
A hipotenusa A mede 5. Então aqui é um quadrado cujo lado é 5. Eu mostro aqui para vocês que realmente é tudo 5 aqui, ó. É um quadrado, mede 5, aqui também mede 5, e aqui também vai medir 5. Então, você já consegue observar que todos os 4 lados aqui desse quadrado maior medem 5. O que a gente pode observar em relação a essas situações aqui? Que a gente vai observar o seguinte, pessoal, que se eu fizer hipotenusa ao quadrado, a hipotenusa ela vale 5, porque é o lado desse quadrado aqui 5. A hipotenusa ao quadrado vai ficar 5 ao quadrado. E os outros dois catetos, cada um mede um valor 3, o C mede 3 e o B mede 4, o comprimento. Então, aplicando o teorema de Pitágoras aqui, a gente vai ver que essa relação é verdadeira, porque nós temos o quê? A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Será se de fato é igual? O A é 5, hipotenusa. 5 ao quadrado, 25, igual B. O B é 4, 4 ao quadrado, 16, mais o C é 3, 3 ao quadrado, 9. Então, nós temos aqui ó, que 25 é igual a 16 mais 9. E, de fato, 25 é igual a 16 mais 9, porque 16 mais 9 é 25. Então, aqui nós vemos um pequeno exemplo, né, um rápido exemplo que o teorema de Pitágoras, essa relação é verdadeira. Né? A hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma do quadrado dos catetos. Então, vamos aqui, pessoal, a alguns exemplos para a gente ver como a gente resolve, né, questões com triângulos retângulos, tendo já a noção inicial do que é o teorema de Pitágoras. Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Use o teorema de Pitágoras para determinar o valor de x em cada triângulo retângulo. Então, nós temos aqui a letra A. A hipotenusa é x. Por que x é a hipotenusa? Porque x é o lado que está oposto ao ângulo reto. Ok? Então, 6 e 8 são os catetos. Então, o teorema diz o quê? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, como é que a gente resolve isso aqui, professor? Dessa forma. X ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual a 6 ao quadrado, 36, mais 8 ao quadrado, 64. Então, nós temos o quê? Que x ao quadrado é 36 mais 64. 36 mais 64 é igual a 100. Aí nós temos o quê, pessoal? X ao quadrado igual a 100. Aqui, x admite dois valores, um positivo e um negativo. Só que nós vamos considerar, pessoal, o positivo, tá? Porque nós estamos falando de geometria, então a medida do lado aqui, ela tem que ser positiva, ok? Então, só para a gente entender aqui, ó, x ao quadrado é igual a 100, então x é igual a raiz quadrada de 100. Lembrando que a gente vai considerar o valor positivo, porque nós estamos falando da medida do lado, e não tem medida do lado negativo, certo? Então, a raiz quadrada de 100, então, x é igual a 10. Ok? Então, esse x aqui, pessoal, ele já vale 10. Só isso. Ok? Letra B. Aqui a hipotenusa, ela é 13. Não é mais uma letra, uma variável, né? Uma incógnita. A hipotenusa é 13. O x aqui ele é um cateto. Então, vamos lá. Como que a gente pode resolver essa questão? O que diz o teorema? Né? O teorema diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, vamos aplicar o teorema. A hipotenusa ao quadrado vai ser o quê? 13 ao quadrado. Igual à soma do quadrado dos catetos. Então, vai ser 5 ao quadrado. Não importa a ordem aqui, tá, pessoal? Pode ser x ao quadrado mais 5 ao quadrado ou vice-versa. Ok? Mais x ao quadrado, porque são os dois catetos. 13 ao quadrado vai dar 169. 169 igual 5 ao quadrado vai ser 25.
mais x ao quadrado. Então, eu tenho aqui, ó, 169 igual a 25 mais x ao quadrado. Esse 25 ele está positivo. Eu vou trazer ele para o primeiro membro negativo. Então, vai ficar 169 menos 25 igual a x ao quadrado. Igual a x ao quadrado. 169 menos 25 é igual a 144. Igual a x ao quadrado. Aí eu tenho a mesma situação aqui, pessoal. Vou assumir o único valor, né, positivo, porque nós estamos falando da medida do cateto aqui, medida do lado de um triângulo. Então, como é que vai ficar aqui? Trazendo para cá, temos o quê? Que x é igual a raiz quadrada do 144. Vamos considerar o valor positivo, né? Para não ser mais ou menos aqui, a gente vai considerar o valor positivo, x igual a 12. E está respondido aí o segundo exemplo. Ok? Primeiro exemplo, segundo exemplo respondidos. Vamos para mais um exemplo. Aqui, pessoal, na letra C, nós temos o seguinte. A hipotenusa x, ok? Porque a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. E nós temos aqui que os catetos, eles, né, são números que estão dentro de uma raiz quadrada. Ok? Então, como que a gente resolve quando está nessa situação? Então, vamos lá. Quando está nessa situação aqui, a gente vai fazer o quê? Usar o teorema da mesma forma. Só que como? Quadrado da hipotenusa, né? É igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, raiz de 6, só que é raiz de 6 ao quadrado, né? Porque eu sou um cateto ao quadrado, mais o outro cateto, que é raiz de 3, também ao quadrado. Certo? Então, nós temos hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, continuando aqui, fica x ao quadrado. Perceba aqui, pessoal, uma coisa. Se eu tenho um número, né, raiz de 6 ao quadrado, perceba o seguinte, que aqui eu tenho uma potência. Então, fica raiz de 6 vezes raiz de 6, que é raiz de 36, que é igual a 6. Então, se eu tenho a raiz quadrada elevado ao quadrado, então eu posso simplesmente fazer esse cancelamento aqui, sobrando apenas o 6, que daria raiz de 36, que é igual a 6. Ok? Mas aqui também é a mesma situação, que nós temos uma potência, raiz de 3 ao quadrado é a mesma coisa que raiz de 3 vezes raiz de 3, que é igual a raiz de 9, que é igual a 3. Então, simplesmente, o que a gente pode fazer? Raiz quadrada elevada ao quadrado, cancelando aqui, sobra apenas o 3. Então, nós temos, continuando aqui, x ao quadrado é igual a 6 mais 3 é 9. Então, x vai ser o quê? A raiz quadrada, né, de 9. Se x ao quadrado é 9, então x é a raiz quadrada de 9. Então, nosso x aqui é igual a 3. Então, x aqui, pessoal, aqui é a hipotenusa, mede 3, aqui é o comprimento dele. Ok? Então, aplicamos aqui o teorema de Pitágoras na letra C. Continuando, vamos fazer mais um exemplo. Resolver aqui mais esse exercício. Aqui na letra D. Observe que ele já tem uma outra configuração. De que forma, né? Nós temos aqui que a hipotenusa é x mais 3. Por que a hipotenusa é x mais 3? Porque x mais 3 é o lado que é oposto ao ângulo reto, de 90 graus aqui, ó. Então, nós temos o quê? Que os outros dois catetos, um é 9 e o outro é x. Ok? Então, como é que a gente pode fazer isso aqui? Vamos lá, hipotenusa ao quadrado, né, usando o teorema de Pitágoras. Então, só que a hipotenusa é x mais 3. Então, como que a gente vai resolver isso? X mais 3 é a hipotenusa. Então, vou colocar aqui entre parênteses, já, que aí vai ficar x mais 3 ao quadrado. Vamos ter o seguinte situação. X mais 3 ao quadrado, porque é a hipotenusa. Isso é igual a 9 ao quadrado
Vamos colocar assim, igual a x ao quadrado, que é esse cateto x, mais esse cateto 9 ao quadrado, ok? Então, observe aqui que x mais 3 ao quadrado é um produto notável. Aqui é o quadrado da soma de dois termos. Como é que a gente resolve isso aqui? Quadrado do primeiro termo mais o dobro do primeiro termo pelo segundo. Dobro, vai ser o quê? 2 vezes x, 2x. 2x vezes 3, 6x. Mais o quadrado do segundo termo, que é igual a 9. Tudo isso igual a x ao quadrado mais 9 ao quadrado, que já é 81. Observe nessa situação aqui, pessoal, que nós temos x ao quadrado no primeiro membro positivo e x ao quadrado no primeiro membro também positivo. Se eu trouxesse esse x ao quadrado que está no segundo membro para o primeiro, ele ficaria negativo. Logo, eu teria um positivo, x ao quadrado, e um x ao quadrado negativo. De qualquer forma, eles iriam cancelar. Então, se eu tenho essa igualdade aqui, que x ao quadrado é positivo aqui e aqui, isso nos permite fazer esse cancelamento. Porque se eu mudar um deles de membro, vai zerar. Ok? Então, o que é que sobra? 6x mais 9 igual a 81. Ok? 6x mais 9 igual a 81. Continuando, então 6x é igual... Esse 9 aqui ele está positivo, vai ficar aqui negativo. Então 6x é igual a 81 menos 9, que é igual a 72. Então nós temos aqui que x é igual a 72 dividido para 6. Então isso aqui nós podemos concluir o que, pessoal? Que 72 dividido para 6, x igual a 12. Então esse x aqui, que é o cateto, né, mede 12. E esse outro cateto é x mais 3. Se x é 12, então aqui nós temos 12 mais 3. Então logo nós podemos concluir que a hipotenusa é 15. Ok? A hipotenusa x mais 3. Se x é 12, então ela passa a ser 12 mais 3, que é 15. Ok? Então nós temos os três lados agora do triângulo retângulo. 9, 12 e 15. Então, aí mais um exemplo resolvido para vocês. Então, pessoal, nossa aula com alguns exemplos de teorema de Pitágoras, né, como que a gente resolve aí nos triângulos retângulos, foi essa, né? Então, sempre, toda semana, vídeo novo aqui no canal. Se inscreve aí, compartilha com seus amigos e vamos que vamos sempre aprender mais. Deixa aí sua curtida. Esse foi o nosso vídeo aí explicando um pouco sobre teorema de Pitágoras, ok? Abração aí, valeu!